Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio StefaniCast, o podcast que vai te ajudar a fazer a fazenda funcionar melhor. E hoje o assunto é muito importante. Sabe por quê? Porque nós não vamos falar de lavoura, não vamos falar de processos internos, nós vamos falar sobre a terra, como comprar e vender, quais são os riscos. Você já parou para pensar nisso? E as matrículas, como é que estão aí? Hein? Para isso, nós chamamos aqui uma especialista, uma agrônoma que conhece tudo de terra e agora já faz muito tempo que está no comércio. Então, eu nunca imaginei que uma agrônoma poderia ir para essa área e depois eu percebi o quanto isso faz diferença, né? Então, seja muito bem-vinda, obrigado por dedicar uma hora da sua vida para estar aqui conosco. Soraya, se apresente, o tempo é seu. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite de participar. Poder passar um pouco dos nossos conhecimentos, do serviço que nós prestamos, né? Então, quando falam assim, tá, mas você hoje é corretora, porque a maioria aqui me conhece como corretora, mas além de corretora, eu também sou agrônoma, sou técnica agrícola. Cheguei na Bahia para trabalhar como técnica agrícola. Já. Tu é da onde? De Minas, de Uberaba. Mineira, uai! Uai, Eita, sou, bexiga! é. E trabalhei com café irrigado quando eu cheguei aqui. Depois trabalhei também com algodão. E no decorrer das coisas, eu fui para o mercado imobiliário, mas também fiz agronomia. E muitas pessoas me perguntavam, né, o que tem a ver o mercado imobiliário com a agronomia? Para mim tem muito a ver. Embora eu tivesse trabalhado antes dentro da porteira, né, no setor produtivo, eu hoje, como agrônoma e corretora de imóveis, eu posso prestar uma consultoria na questão de aquisição do imóvel rural também, né? E a gente tem um conhecimento para passar mais informações, tanto na área imobiliária quanto na área agronômica, para um possível investidor nesse setor. Muito bem. Tu tá há quanto tempo aqui na Bahia? Na Bahia tem 26 anos. Tu constituiu família aqui ou já veio com família constituída? Não, constitui família aqui. Então, Isso. tu tem quantos filhos? Como é que funciona? Tenho uma filha, Valentina, que além de minha sócia também é agrônoma, também é corretora. Nós temos a nossa imobiliária no Jardim Paraíso, imobiliária Casarão, e a gente atua nesses dois mercados, tanto no urbano quanto no rural. Entendi. E a sua filha também trabalha, então, é agrônoma, mas trabalha com você no negócio imobiliário. Isso, somos nós duas sócias. Soraya, o que todo produtor rural tem que tomar de cuidado ao adquirir, ao vender, enfim, principalmente ao adquirir um imóvel, né? Quais são os erros que se cometem? O que você pode falar sobre isso? Então, né, partindo do assunto do imobiliário, o investidor ele precisa muito estar atento na questão de documentação, né? Então, porque a gente busca muito isso, tanto que nós temos parceiros hoje, tanto na área jurídica quanto na área ambiental também, que eles dão para nós esse aparato, né? Da gente fazer busca. Então, por isso a importância de um investidor interessado em adquirir um imóvel, ele ir até um profissional, né, habilitado, um profissional credenciado e que tenha conhecimento da região, né, e que tenha esse aparato também para passar as melhores informações para ele fazer um bom negócio, um bom investimento. Quando tu falou aí de um profissional habilitado, né, tipo um advogado ou OAB, CRM para medicina, Isso. O que faz um corretor ser habilitado? O corretor, primeiramente, a gente tem que ter, né, o curso técnico de transação imobiliária e para ser atuante, né, para a gente ter o credenciamento junto ao CRESSE, que é o CRESSE, isso, que é o órgão que regulariza. Eu estou perguntando aqui porque eu não entendo mesmo, não. Tranquilo, que é o órgão que regulariza a profissão, né? Então tem o corretor habilitado e a gente é credenciado nesse órgão e a gente pode fazer esse tipo de intermediação. Então é muito importante que se busque esse profissional, né? Porque ele é um profissional que ele está ali para te passar as informações corretas. Tá, então, quando você fala isso, eu imagino, se é importante procurar, é porque deve ter um bocado de coisa errada no meio disso aí. Deve ter algumas pessoas que não estão habilitadas, que estão exercendo esse tipo de profissão? Então, infelizmente, né? Como em todas as áreas. Não digo que seja só na área de corretagem, mas como em todas as áreas. Tanto que hoje eu procuro, assim, não gastar energia. Lá no escritório, a gente não gasta energia com qualquer tipo de informação que chegue até nós. Primeiro que a gente procura ir até a fonte,
né? De preferência que a gente esteja direto com o vendedor ou com o próprio investidor, né, para a gente saber realmente o que a pessoa procura ou o que está sendo vendido, se está tudo ok, se está tudo legal, para a gente passar esse imóvel para frente. Porque o que acontece muito, principalmente hoje, né, com as redes, o WhatsApp e tal, a gente recebe muita mensagem encaminhada e que você vai ver não tem fundamento, né, não é verídica. Então, isso acontece muito, mesmo porque, se falando em área rural, nós estamos falando numa macro-região. Né? A gente pode falar aqui do Matopiba, que já é muito grande, mas quando se fala em área rural, nós temos investidores que vêm do sul, da região sudeste, então assim, do Mato Grosso, então nós estamos falando de uma macro-região. Então, por isso que tem que estar muito mais atento sobre a questão das informações e dos fatos. Tá tudo certo. Rapaz, agora que tá vendo que não serve para nada roteiro aqui comigo? Eu me lembrei, cara, eu me hospedava num hotel, numa cidade aí, e eu sempre me hospedei lá, né, quando ia para essa cidade, e o recepcionista do hotel, ele tinha o meu contato, e ele começou, um dia ele me mandou uma fazenda. Ei, você que anda nessas fazendas aí, vê se tem algum cara que quer comprar. E tu acredita que eu mandei para um fazendeiro que estava querendo comprar? E agora deu certo? Não, nem sei. Né? Eu só encaminhei, não era? E ainda ele me disse, não, ainda eu te pago uma comissão aí. Sim. Aí eu passei, realmente tinha um fazendeiro que eu estava atendendo que queria comprar uma fazenda. Né? Aí eu disse, olha, não sei nem como é que é, veja se faz sentido para você. Bem assim eu encaminhei o WhatsApp. Mas agora você me falando isso, eu tenho que me ligar também nisso aí, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque chega algum tipo... Eu passei por uma experiência que um corretor de Minas, ele entrou em contato comigo, falando que tinha um investidor para uma área aqui, na região. Ele queria que eu fosse direto na área. Eu falei, não é assim que funciona. Eu não vou chegar lá perguntando se o proprietário está vendendo, se aquela área está à venda. Né? Eu falei, eu vou averiguar essas informações e vou ver. Quando eu cheguei até... O proprietário realmente não estava à venda. Aquelas informações, inclusive as imagens que me passaram, não existia mais aquilo, não tinha aquela lavoura implantada mais. Meu Deus. Já tinham mudado de atividade e o proprietário... Tipo, era soja, ele já estava na pecuária ou vice-versa. Isso, exatamente. Então, assim, e o proprietário eles se ofendem, ele ficou até ofendido e queria até levar o caso adiante. Falei, não, isso aqui é uma informação que chegou até mim, por isso, antes de qualquer coisa, eu quis averiguar se era certa ou não, e não era. Mas deixa eu entender, como as pessoas que fazem isso, porque o cara não ia vender, qual o objetivo, tipo, de eu mandar uma mensagem, vou dizer, eu tenho uma fazenda, tá bom. Aí você é uma sacana, vai lá e pega umas imagens de satélite, talvez de tempos atrás, monta sei lá, um documento dizendo, fazenda à venda e vou mandar para alguém. Sim. Se o cara não está vendendo, qual o objetivo disso? Mas assim, é que, na verdade, o proprietário nem sabia, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Então, mas é isso que eu falo, que deve-se tomar muito cuidado com esse tipo de mensagem encaminhada. Sim. Por isso que a gente trabalha ou direto com o vendedor, o investidor, ou com parceiros idôneos. Porque a gente tem o material, inclusive... Para você passar uma credibilidade para o seu cliente, suponhamos que você está trabalhando com um investidor que ele seja de outro estado. Ele só vem aqui para ver realmente se você já passou um material adequado para ele. Não, isso aqui me interessa, eu vou lá. Então, a gente só trabalha com isso. Eu tenho um material, eu repasso, né, com todas as informações que a pessoa precisa, para daí, então, a pessoa se deslocar para vir fazer uma visita. Sim, porque senão não faz sentido. Mas o que acontece? A questão, principalmente do rural, né, porque é um investimento alto, né? E com isso o comissionamento também chama atenção. Claro que sim. Chama atenção, né? Então, assim, por isso que eu volto a falar, para a pessoa que tiver interesse, para ela buscar uma fonte muito segura. Entendi. Muito segura. Muito bem. Outra coisa, que agora eu estou linkando, né, a importância de você ser agrônoma com a corretagem que fala? Corretagem. Corretagem, né? Isso. O que mais desvaloriza uma fazenda? Né? O que você vê na sua experiência aí? Fazendas que até são bonitas e tudo mais, mas são desvalorizadas, coisas que quem não entende não é capaz de cair no golpe, digamos assim. Então, a questão documental é muito importante, né?
A gente tem que fazer todo esse levantamento, porque são vários documentos, tanto da área jurídica quanto da área ambiental. Então, tem que estar tudo redondo, tem que estar tudo certinho, funcionando, conversando entre si, porque se tiver um que embarace o outro, a negociação não é feita. Então, assim, isso aí se você começa, às vezes, tentar regularizar esse imóvel para vender, você começa a ver que tem muito mais problema. Sim. Então, assim, fica inviável, porque ninguém quer comprar um problema. Pois é. Né? Não, inclusive você falou no ambiental, nós temos aqui gravado um podcast com um engenheiro ambiental, Pedro Fistarol, se não me engano. Procure aqui na playlist dos podcasts, que ele justamente fala quais são os documentos necessários na área ambiental, que ele é o especialista nessa área, para que você não entre numa fria com essa questão de ambiental, né? Até porque, Soraya, eu acho que nada vai para frente se você não tiver ambientalmente correto, né? Não vai. Aí você acaba já, se comprar com falta de um documento, já... Está comprando problema. Pois é, porque você vai ter que regularizar. Exatamente. E não é barato, né? Não é e não é fácil também, né? Não é fácil. E, em contrapartida, se você me perguntar o que valoriza o seu imóvel, sim. o seu vizinho. Então eu vou te perguntar, o que valoriza o seu imóvel? Porque vamos falar também de um ponto forte, né? O seu vizinho, ele valoriza a região ali. Porque, por exemplo, se você tem uma área bruta, você está ofertando para o cliente. É um argumento muito bom. Olha, essa área é bruta, você vai ter que abrir, você vai ter que fazer todas as benfeitorias, porém, nessa região planta todos esses produtores. Ele sabe que aquele produtor, ele não vai jogar o dinheiro dele fora. Ele está plantando ali porque ali é uma região que produz. Sim. Então, isso agrega muito valor na terra também. Entendi. Muito bom. E vem cá, é uma pergunta que eu vou fazer, porque eu vi acontecer, né, mas não sei se é comum e se você, como você é profissional na área, talvez não aconteça, mas tu já viu alguma vez algum fazendeiro, algum empresário que eu digo do agro, né? Sim. Comprar pela emoção? Imagina o seguinte, tô ali na bodega, final de semana, tô tomando uma, e aí, não sei o quê, e quando a gente toma uma, fica rico, né? Muitas vezes o cara é rico, mas aí ele fica bilionário naquela hora. E compra máquina, e compra tudo, daqui a pouco compra uma terra. Não, pode deixar, eu compro esse negócio aqui, dá a palavra lá e depois, quando vai verificar, dá rolo. Tu já viu alguma coisa parecida ou não? Ah, sempre tem, né? Sempre tem essas histórias. A minha avó que costuma falar que, você falando aí, quando tá ali na festa, no auge e tal, compra até rancho pegando fogo. Esse é um ditado que a minha avó fala. E acontece mesmo, naquela emoção e tudo, lógico, vou comprar. Não, amanhã a gente bate o martelo, a gente fecha. Claro que depois, né, a pessoa repensa e tal. Sim, no calor da emoção. No calor da emoção, ela vai repensar, ela vai fazer toda essa busca para saber se realmente vale a pena. Só não pode assinar documento. Não, daí não. Aí a gente até, se a gente for amigo, se a gente for corretor e é amigo e tá ali junto, fala, não, vamos deixar para amanhã. E tem que fazer, Exatamente, né? isso. Porque realmente muitos negócios acontecem em restaurantes, acontecem em mesa de bar, em final de semana, numa festa. Até porque o relacionamento, os negócios acontecem através do relacionamento, né? Muitas vezes num evento, vamos numa feira e até sai de noite, enfim, aí acaba fechando o negócio. Outra pergunta que eu tenho curiosidade, né? Como é que se sabe, por exemplo, eu vou falar fazer um questionamento, não, vou fazer contar uma história aqui que aconteceu, né? Existiu uma cisão de um grupo, né? Aonde precisava se saber os valores das terras, né? E aí o que acontece? Cada parte buscou o seu. Quem é que avalia os valores de terra? Corretor mesmo? Corretor, ele inclusive eu vou fazer esse curso agora, é um curso de perito, né? Avaliador imobiliário. Então você, com o Cresce, você pode fazer esse curso e daí você tem aptidão para fazer esse tipo de documentação, de laudo, de levantamento. É tipo um perito de acidente e tudo mais, de seguros, por exemplo, é mais ou menos a mesma lógica, né? Isso, e o agrônomo também, ele tem ele pode fazer. Que pode fazer uma pós-graduação, alguma coisa, um curso específico, ou ele pode sim? O próprio agrônomo, ele tem a licença para fazer a questão da avaliação rural. Tá, mas ele tem que se especializar ou qualquer um pode fazer?
Não, o agrônomo pode. O agrônomo pode? Isso, pode. É mesmo? Depois eu posso até deixar para você a lei, tudo certinho, o artigo que regulariza isso para a profissão do agrônomo. Seria bom, que a gente bota lá embaixo nos comentários. Sim. Show de bola. Eu Tá, deixo. então vamos voltar aqui, né? A minha pergunta é a seguinte: como ter certeza que o preço do hectare é justo? Então, daí entra essa questão, que inclusive foi o tema do meu TCC, na minha formação agora de agrônoma, que foi a importância da avaliação mercadológica na aquisição de um imóvel rural. Então, são vários fatores, né, que entram nessa avaliação para que ou vai depreciar Ou vai ou valorizar? vai valorizar e dar o preço, né, de mercado praticado. Então, entra o fator da documentação, entra o fator, como eu comentei, sobre a questão quem são os produtores, porque isso agrega valor. A região, A né, em região, si. isso. Tudo. A questão... Por exemplo, segura o raciocínio aí, Sim. é que eu falo mesmo. Por exemplo, se eu estou pegando numa região que está em expansão, né? É algo tipo assim, ou ainda não tem poucos produtores, claro, vai ter mais dificuldade, vai ter menos valor agregado. Agora, se, por exemplo, vou pegar uma terra aqui no Anel da Soja, Sim. por exemplo, que é uma região que é um chapadão. Sim, chove bem e tal. Exato, então tem tudo a ver com isso, né, que você está falando, depende da região. Isso, depende da região. Mesmo porque você pode, nessa região que está começando a expansão, né? Claro que a terra ela vai ter um valor bem mais baixo, porém você pode ganhar muito você compra, abre e você pode ganhar muito na valorização dessa terra. Isso, exatamente, muitos investidores. Isso. Sim, foi o que aconteceu, né? Muita gente lá no Paraná, né? Isso está acontecendo nesse momento ainda, não sei se é, porque como eu tenho, não sei se tu sabe, nós temos o curso Fazendeiro Libertado, né? Sim. E a gente atende pessoas do Brasil inteiro. E lá nesse curso tem vários alunos que saíram do Paraná recentemente e vieram para o norte do Mato Grosso, inclusive para o Pará, para o sul do Pará, Sim. naquela região, e que justamente venderam um pouquinho da terra lá, né? Que foi a mesma história de antigamente, que os gaúchos, né? O pessoal vendeu e comprou aqui, vendia 20 hectares lá, comprava 1.000 aqui ou mais até, né? Então tem tudo isso a ver. Mas vamos lá, você falou documentação, vamos entrar nesse assunto mais aprofundado aqui, justamente para a gente saber sobre o valor da terra. Documentação é fundamental, porque senão você não vai trabalhar. Você vai comprar um problema, como tu falou. Segunda situação, o nível de argila, a questão de terra arenosa, isso tem alguma coisa a ver? Tudo a ver, muito. Como tu é agrônoma, então aprofunde um pouco mais sobre isso. E daí a gente considera também a questão de teor de argila, o índice pluviométrico, que é o que chove naquela região durante um ano. Mas lá no teor de argila, vamos lá. Para quem não conhece, é claro que o nosso podcast aqui é mais direcionado, mas muitas vezes é uma curiosidade. Quanto maior o teor de argila, ou tem uma média para ser mais avaliada, ou não tem isso? Eu acredito que o meio termo, o equilíbrio, é o mais importante, né? Quando se fala em teor de argila, claro que um solo muito arenoso, ou seja, com um teor de argila muito baixo, ele vai te pedir demandar mais insumo, demandar mais cuidado, né? Porque ele não vai, digamos, segurar aquele nutriente que você disponibiliza no solo. Mas tem que ter o equilíbrio também. Por exemplo, né, existe uma situação, se tem menos nível de argila, tá bom, tá lá com 15% de argila, só que é uma região que chove bem. Isso. Aí tu tem lá uma terra, não, aqui é 30, 40, 50 argila, mas não chove direito. Exatamente. Então tem que ter esse equilíbrio. Né? Entendi. Tudo ali, a natureza é muito perfeita, né? Tem que estar tudo em sincronia para tudo funcionar muito bem. Exatamente, muito bem. Soraya, seguindo aqui, deixa eu fazer outra pergunta aí. A gente já falou sobre a questão de valorização por hectare, para a gente ter certeza se aquilo que está ofertando... Porque, voltando só para esse assunto anterior, de valorização aí de terra, cada um, né? Normalmente o cara pede lá, eu quero 600 sacos de soja. Falando nisso, é assim que se vende terra ainda, em sacas de soja? Como é que Sim. é? Aqui na região ou é no Brasil inteiro? Aqui na região eu, assim, não tenho muita experiência com as outras regiões, mas acredito que seja. E aqui na região se fala
em sacas de soja. E tu tem mais ou menos uma média? Agora eu vou perguntar aqui. Se tem mais ou menos uma média de valor de sacas de soja por hectare aqui da região? Tenho. Quanto é mais ou menos? Pasme. 900 mil sacas. Sério? Exatamente. De uma lavoura já consolidada, Sim. que tem muito tempo de implantação, né? Que já planta há muitos anos. Tu comercializou aqui na região do Bela Vista alguma coisa ultimamente ou não? Ainda não, quem sabe, futuramente. Porque ali é uma das super. regiões mais caras que Isso, tem, exatamente. né? Que chove, que é Chove na beira da bem, serra isso, ali. Isso. Caraca. Então se fala... mano. Nessas regiões aqui, quando fala que é no oeste da Bahia aqui, quando você vai lá para os Matopiba. Para quem não sabe o que é a região do Matopiba, é a fronteira agrícola entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, Matopiba. Quando tu fala nessa média, é na região toda do Matopiba, é só aqui da Bahia? A Bahia, né? Na Bahia, Assim, né? Porque mais para cima é de região mais novas ainda, né? Isso, nós estamos falando em regiões mais novas, então, assim, tem essa possibilidade da pessoa investir menos lá, tanto que tem produtores daqui que estão indo para lá, ou que verdade. vendem, ou que estão indo para abrir mais terra, deixa a sua aqui também. Sim. E porque a possibilidade de valorização é muito boa. Pois é, Muito ele compra agora, né, e daqui a pouco vai se Isso. consolidando, principalmente ali no Piauí, diz que é uma região que está muito... O pessoal tem ido muito para lá. Muito. Eu atendo o Pará também, o Pará virou uma fronteira agrícola, que já não é mais fronteira, já é tudo. uma realidade, né? Mas claro que tem. Só que lá também tem aquela questão do ambiental, né? Que é 50-50 lá. Então, cada estado tem a sua legislação também. Principalmente nas regiões, quando pega Isso. perto da Amazônia, aí Isso. já fica mais complicado. É. Mas vamos lá. O que o produtor deve perguntar para um corretor? Porque assim, vamos lá, do mesmo jeito que tem picareta, né, pode ser que tenha alguns corretores também que não sejam aqueles corretores tão corretos. O que um produtor que não sabe nada de compra e venda de terra, vamos lá, é lá no meio do interiorzão e não tem conhecimento muito, o que ele tem que perguntar? Ele tem que... Eu acho que tem que partir dos dois lados, né? O corretor, ele tem que entregar também essa credibilidade e essa consultoria, né? Da questão, volto a falar, da questão documental. Então, o investidor, ele tem que buscar por isso, né? Que está tudo certo, que está tudo legalizado para ele não comprar um problema, né? E nós aí, voltando para a nossa área da agronomia, a gente dá mais esse respaldo que seria mais a questão mesmo do uso da terra. Sim. Né? Além disso, como eu volto a falar, nós temos os nossos parceiros tem parceiro que é engenheiro agrimensor, que eles fazem... É o quê? Engenheiro o quê? Engenheiro agrimensor. Engenheiro agrimensor. Exatamente. Não faço nem ideia do que seja isso. Então, por favor, explica aí. Explico. Assim, as pessoas, vamos falar num modo geral, seria tipo o topógrafo, o que faz a medição de terra, o que faz as delimitações, tal. E o engenheiro agrimensor, ele faz todo esse aparato, inclusive um estudo de viabilidade de implantação. De uma lavoura. De uma lavoura, se tem possibilidade de implantação de pivô central, de quantos pivôs, qual o tamanho do pivô. E se tiver pedra, por exemplo, lá embaixo do solo, ele também vê isso ou não? Vê. Vê também, né? Vê se tem, qual que é a profundidade para perfuração de poço, quanto de água que vai conseguir explorar daquele local para abastecer essa lavoura. Mas então esse engenheiro agrimensor, ele também tem conhecimento com os engenheiros ambientais, provavelmente, né? Sim, tem sim. Porque esse negócio da água aí tem a ver Isso. com as outorgas, com o que pode. Exatamente. Porque eu lembro que no podcast que fiz aqui, ele falou o seguinte, muitas vezes o cara compra uma terra na beira de um rio, pensando, eita, que agora eu vou irrigar, só que não tem mais outorga. Só que não pode mais explorar aquele recurso. Então, e aí entra isso. Então, por isso dá importância. Então, vocês fazem todo esse estudo aí antes digamos, de fazer um negócio, é? Nós, com os nossos parceiros, a gente faz esse estudo. Caraca, moço, é muito mais profundo, né? Tem muito mais detalhe do que simplesmente... Isso, exatamente. Tá. E agora uma outra coisa que me lembrei é o seguinte, o cara que quer vender, né? O cara que, tipo, e acontece, a gente sabe que tem... não sei se você acompanhou, a gente estava num evento um dia desse aqui e o cara mostrou os números reais de pedidos de recuperação judicial de
fazendas, de Sim. produtores rurais, né? E tem muitos que não querem mais enfrentar esse problema e decidem vender, Sim. né? Como é que funciona isso na hora? O cara meio que quebrou. Certo. Para ele vender, vamos ser honestos, né? Existem investidores e fazendeiros que estão muito bem, que estão que nem uma águia. Tá aqui em cima, voando, só vendo. Quem é que tá morrendo aí? Tchiu, vai lá e, né? Aí eu pergunto, esse cara que tá lascado já, né? Como é que ele pode buscar uma ajuda, por exemplo, de um corretor e dizer, gente, eu quero uma coisa, mas que seja justo. Tudo bem, eu tô Sim, lascado, sim. mas também eu não quero entregar de graça. De graça. Como é que entra vocês numa situação dessa? Porque é o seguinte, como eu te falei, existem corretores e corretores. E você me fala que vocês dão uma consultoria de verdade, né? E eu te perguntei como é que a gente sabe quanto vale o valor do hectare. E o cara que está quebrado, ele me explica mais sobre isso. O que ele tem que fazer? Então, da mesma forma, ele tem que procurar esse profissional que vai dar esse aparato para ele. Você tem que ser muito imparcial, lógico, né? Você vai dar esse aparato para ele e ele vai decidir, olha, sua terra hoje vale tanto. Você vai fazer esse estudo, você vai laudar e você vai fazer esse estudo falando para ele que hoje a terra, na condição que está, vale tanto, mas aí cabe a ele, né? Tá, mas isso ele, por exemplo, se ele for contratar Soraya, Sim. Soraya, eu preciso de uma ajuda aqui. Quanto é que eu posso... Ele pode fazer essa pergunta para você? Quanto é que eu posso pedir aqui por hectare dessa fazenda? Pode. Tanto que a gente usa isso também para o imóvel rural. Porque o imóvel, ele tem aquele valor que o proprietário acha que ele vale, ele tem o valor de mercado e tem o valor que o cliente quer pagar. Então, isso eu acho que é um geral, né? Então, assim, a gente sempre fala, olha, o valor de mercado do seu imóvel hoje é esse. Depende muito da sua urgência. Uhum. Depende da sua urgência, depende de que tipo de negociação você está aberto a fazer, né? Porque, de repente, não, eu estou muito... precisando muito apurado, preciso levantar, então eu vou baixar bem o preço, Não, porque, tipo, né? eu então, entendo. tudo é de acordo com a realidade. A gente passa, sim, o valor do mercado para a pessoa, com uma variação ali. Mas aí depende agora dele. deixa eu perguntar uma coisa assim. Ó. Por exemplo, o cara vai entrar em recuperação judicial. Ou ele vende ou ele entra em recuperação judicial. Vamos imaginar Sim. que está numa situação dessa aí, tá? Eu tô lá, cara, ou eu vendo essa bodega aqui, ou eu enfrento uma luta grande, sim. aí eu vou recuperar isso aqui. Sim. E eu atendo pessoas que estão nessa situação, inclusive buscaram ajuda justamente para melhorar os processos, para fazer as coisas funcionar, para clarear os números, porque quando a gente está bagunçado aqui, os números ficam bagunçados também. E eles saíram, já conseguiram sair, já estão se levantando, Sim. graças a Deus, né? Mas a minha pergunta ainda, insisto, o que faz ele tomar, por exemplo, ele vai ter que tomar uma decisão, ou eu vendo ou eu entro numa recuperação judicial. Ele tem que ver quanto ele está devendo e tipo assim, ó, eu estou devendo aqui X milhões, a minha terra vale X milhões, os caras só me pagam isso, tá? E aí ele vai ter que fazer, mesmo que não seja o valor de mercado, mas ele pode tomar uma decisão naquela hora abaixo do valor de mercado para poder se livrar de um grande problema. De um grande problema. Isso tu tem enfrentado, tem visto coisas assim ou não? Não tem. Você não tem. Eu acho que por conta da nossa região, né? Sim. Que é uma região muito promissora, uma região assim que as pessoas estão consolidadas. Então, eu não presenciei ainda esse tipo de situação. Entendi. Né? Então, para te falar que presenciei, mas seria mais ou menos nesse âmbito aí que eu te falei. Porque, exatamente, eu entendi. E faz todo sentido mesmo, porque muitas vezes o cara tá ali, caramba, velho, vou ficar... E tem situações que eu também já vi, porque, vamos lá, Soraya, para pensar. O cara saiu lá vamos viajar junto. O cara saiu em 1980, lá do Rio Grande do Sul, do Paraná. Veio para cá, em cima de um caminhão, velho, com a mudança dele. Morou em barraco de lona, sem energia elétrica. Construiu junto com a mulher, criou os filhos daquele jeito e construiu um patrimônio absurdo aí. Tá com 5, 10, 15, 20 mil hectares de terra aqui. Só que ele continuou sendo um colono, né? Não virou ainda um empresário. E ao passar do tempo,
as coisas foram piorando, foi se endividando, né? Porque não teve uma gestão, vislumbrou coisas, foi... E assim, ó, o cara que gosta de terra, ele não para de comprar terra. Eu nunca vi um negócio desse, né? E aí vai comprando terra, e quando chega no momento aqui, caraca, velho, não, mas eu não vou vender, porque isso aqui é o meu capital, eu não vou vender, não vou vender. E no final das contas, quando o negócio em cima da fazenda começa a ficar muito ruim e gerar muitas dívidas, a terra também desvaloriza. É verdade isso ou não? Eu acredito assim, ó, depende muito da exploração, do que ele se explora na terra, né? Porque pode se agregar muito nessa terra. Às vezes, ao invés da pessoa expandir mais, tanto, se ela melhorar em tecnologia, melhorar investimento no que ela já tem, talvez ela consiga muito mais agregar, tanto no fator produção, quanto no valor da terra, do que só ir abrindo, só ir comprando mais. Não querendo investir no que tem que ser investido. Pois é, eu sempre falo o seguinte, que tem situações que eu já vivenciei, até brigas, entre aspas, né, de pais com os filhos, onde os filhos dizem, gente, bora vender uma parte desse negócio aqui para a gente quitar tudo e tocar esse negócio com sustentabilidade, né? Tem situações que dá para resolver de uma forma, mas aí vem aquela situação do orgulho do pai, que não, eu conquistei esse negócio, eu não vou vender. E aí as coisas vão piorando. Vão piorando. E aí muitas vezes acaba entrando justamente nessa situação de recuperação judicial. Por isso que eu falo, quando entra numa situação dessa, o negócio de uma venda não vai ser a mesma coisa se ele estivesse produzindo bem. Por isso que eu estou falando. Desvaloriza. Porque ele também já está, digamos, desgostoso, não está tão, né? Mas desvaloriza, é isso que eu te falo. Então tem que saber o momento, né, de também desistir. Porque eu sempre falo, né, o melhor negócio não é aquele mais barato, é aquele que te dá segurança e tranquilidade, né? Exatamente. O cara, muitas vezes, você falou, né? Os erros de comprar, né? Aquilo que, se você comprar um imóvel barato, mas não for atrás olhar, daqui a pouco você está com uma bomba na sua mão, né? Isso. Muito bem. E quais são os riscos? Vamos só aprofundar um pouco mais. Os riscos de a gente negociar sem um corretor credenciado. Só para relembrar aí para o produtor não esquecer que precisa, né, de um corretor. Os riscos são você chegar e a terra ter sido vendida para você e para outro. É mesmo? Acontece isso? Pode acontecer. Eu nunca ouvi, mas pode acontecer qualquer coisa, né? Me desculpa, voltando aqui. Tem muita gente que eu já conversei que comprou terras de assentamentos. Tu vivenciou também alguma coisa assim ou não? Já ouvi comentários. Que aqui na região não tem muito isso, né? Isso não, mas eu já ouvi comentários. Então, assim... Terra de assentamento é problema, não é? Pois é. Você não, eu acho que você não tem uma garantia. Não tem documento. Você não tem documento, então você não tem... talvez seja a um longo prazo um barato que pode sair caro, né? Pode perder, na verdade. Exatamente. Tudo, né? Isso. Muito bem. E qual o papel de um corretor, né? Um corretor sério agora? Sério. Além de mostrar a terra. Vamos lá. O que o corretor de verdade, vocês, então, na empresa de vocês... O que vocês fazem e entregam, além de mostrar a terra para um produtor? Por que ele deve procurar vocês para se sentir seguro com vocês? Então, pronto. Por que você deve procurar casarão quando você for fazer o investimento no agroimobiliário? Porque nós vamos fazer o levantamento, né, da documentação. Como eu falei e repito, nós temos os nossos parceiros, tanto... como assessoria jurídica, que é especializada em imóvel rural, quanto na parte ambiental, que são esses nossos parceiros que fazem estudo de viabilidade, tudo. Então, e nós temos esse conhecimento aqui na região e também temos o conhecimento em se tratando da parte agronômica mesmo, se produz, se não produz, né? O que poderia fazer com aquela terra ali. Então, a gente tem esse aparato. Estamos com esse projeto no início, né? A nossa imobiliária é uma imobiliária nova, né? Mas a gente já vem com isso de um tempo e nós vamos aprofundar nisso. Nós sempre buscamos conhecimento, buscamos nos aperfeiçoar
para a gente prestar o melhor tipo de serviço para quem nos procura. Muito bem. Tu tem algum exemplo real de alguma venda, alguma compra e venda que deu problema e que deu trabalho para vocês, sem citar nome ou enfim, tem alguma história, algum caso real que você possa compartilhar? Então, sempre tem, né? Assim, um exemplo único, não diria, mas sempre tem, porque o que acontece é a questão mesmo de venda. Às vezes, a gente está falando de uma sociedade, alguma coisa assim, que um dos sócios quer vender, os outros já não concordam. Já teve caso de colegas da gente, né, de profissão, e até uma fazenda que estava para vender, chegou lá, era... um dos sócios queria vender, o outro já não queria, e aí a pessoa já não te recebe bem, porque, né, ela fala que o imóvel dela não está à venda. E tudo isso. E a questão que às vezes você faz proposta, está na proposta, e por conta de datas ali, por conta de 15, 20 dias, por conta de um contratempo que teve num pagamento, alguma coisa, uma das partes volta atrás, sabe? E daí vai tudo por água abaixo, uma coisa que você vem trabalhando há muito tempo. Então, assim, não é fácil. Entendi. É uma coisa... Tá, e ao contrário, né? Tem algum exemplo de negociações, tipo assim, que caramba, deu tudo certo, os dois ficaram felizes, ficaram amigos, que se conheceram nesse negócio e ficaram amigos e tá tudo certo? Tem também. Tem, e é o que a gente busca, né? Sim. É o que a gente busca, de tratar as duas partes da melhor forma, e que as duas partes saiam da negociação contentes e bem amparadas, né? Tem muitos, né? A maioria das negociações dão certo. Em média, digamos assim, nas negociações que vocês fazem, tem muito mais... Eu vi que você falou muito em investidor. Investidor. Né? É mais investidor que vocês lidam? É direto produtor com produtor? Como é que é mais ou menos uma média? Então, a gente fala investidor porque, assim, ele sendo produtor ou não, ele tá, né? Tá investindo, então, eu falo entendi. de uma maneira geral. Entendi. Né? Mas o que a gente tem também de procura, tenho conversado com pessoas de fora que têm uma visão aqui para a Bahia, principalmente em áreas ainda para serem abertas, são investidores, né? Pessoas que pensam, eles vêm aqui, ele olha a área, ele abre, e principalmente para arrendamento, ele arrenda. Ele compra ali seus 10, 20 mil hectares e abre, faz alguma benfeitoria ali, alguma coisa e arrenda. Não tem nem interesse em morar na região. Ah, entendi. Só vê, comprou, esse realmente é um investidor, Isso, né? Esse é um investidor. E tem, curiosidade, tá? Agora, tem, por exemplo, investidor até esses dias um cara me perguntou, bem lembrado, olha, tem um cara que me perguntou, vou ter que passar para você. Sim. É um grupo de investidores lá do Mato Grosso que quer comprar uma fazenda aqui na Bahia, né? E um tem fábrica de móveis, outro é dono de rede de supermercado e não sei das coisas. A minha pergunta, tem muito desse tipo de pessoas que são fora do agro? Tem essa... porque o agro virou uma evidência, né? Está em uma janela em evidência. Está uma janela em evidência. E tem a pessoa que nunca... que não pensa em mexer na... Nem sabe como é que planta a soja. Exatamente. Mas ele tem interesse, sim. Ele compra a terra e diz, vou arrendar. Vou arrendar. A pessoa explorando a terra dele, fica lá um tempo, a terra vai se valorizar, né? E ele tem o imóvel, ele tem o bem que é dele. Entendi. Muito bem, Soraya. A gente indo para os nossos finalmente aqui, né? Eu queria te agradecer de verdade a sua presença aqui. E normalmente eu sempre peço para que a pessoa deixe uma mensagem também para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? Então, e também deixe as suas redes sociais aí para as pessoas que ainda não conhecem, né? Você vai deixar com você. Antes disso, então, eu só quero, chegando aos finalmente, lembrar aqui a você que assistiu esse podcast, né? Compartilhe com seus amigos, vai lá, dá um joinha, né? Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E lembrar que hoje aqui a gente falou sobre a necessidade da segurança antes de você fazer qualquer negócio, né? Muitas vezes as pessoas estão ali desesperadas, eu vou comprar uma terra e se joga, faz um negócio, dá a palavra, daqui a pouco vai lá e assina um documento sem ter verificado.
e depois não tem. E eu vi já isso acontecer, por isso que eu estou falando, né? Para que você não caia nessa mesma armadilha, busque realmente um profissional para te auxiliar, para você não cometer esse tipo de erro, porque muitas vezes você vai comprar um baita de um problema que vai tirar o seu sono e vai demorar muito tempo até você conseguir resolver. Certo, seu Bexiga? Soraya, fique à vontade, coloque aí, fala suas redes sociais, né? As redes sociais da imobiliária, a sua também, pessoal, fique à vontade. E deixe uma mensagem para o nosso público, por favor. Então, o que eu deixo aqui de mensagem é para você cuidar, para você que é investidor, que pensa em investir. Nós estamos falando de um valor muito alto, de uma expectativa muito alta. Então, você procure saber, procure entender todos os detalhes, né, para você evitar um possível problema futuramente. Então, para isso, você procura um profissional habilitado, um profissional que gosta do que faz, que vai te entregar um trabalho, um serviço bem feito. Para isso, nós estamos disponíveis. A nossa imobiliária fica localizada no Jardim Paraíso, Imobiliária Casarão, na Praça do Avião. Em Luiz Eduardo Magalhães, né, que isso aqui vai para o Brasil todo. Exatamente, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Temos o nosso Instagram, imobiliária _ Corta. Sempre. Então volta aqui. Aí nós temos o nosso Instagram, tu começa desse jeito. Temos nosso Instagram, também nossas redes sociais, Casarão _ Imobiliária, também tem nosso site, lá tem os nossos imóveis, temos os nossos imóveis rurais, os urbanos também, muitas possibilidades de investimento para investidores daqui da região, dos que vêm de fora, e a gente se põe à disposição. Agradeço mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz por participar desse bate-papo aqui tão bom, agrega muito para a gente. E estamos aí, estamos à disposição. Muito bem. Muito bem. Soraya, muito obrigado de verdade, né? E a vocês, então, segue lá, imobiliária, como é? Casarão _ Imobiliária, isso, né? Lá no Instagram, vai estar aqui embaixo nos nossos, inclusive no Instagram também a gente vai marcar, né? E segue lá que a gente já viu que é de confiança, né? Muito bem, e para a gente encerrar o nosso podcast, a gente sempre encerra com uma frase aqui, né? Onde eu falo a primeira parte e você fala a segunda parte, olhando para aquela câmera. 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar! Show de bola!